Fala minha fera, estamos aqui para mais um vídeo do mini curso do JM História de preparação para o Enem. A gente está chegando nessa reta final, então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre o Renascimento, né? Um vídeo onde a gente vai fazer uma pequena introdução e conversar sobre os tópicos gerais, né? Aqueles que são os mais importantes desse processo da renascença cultural que vai acontecer no continente europeu, beleza? Então vem com a gente e fica ligado. Bom, para a gente entender o processo do Renascimento, a gente tem que falar de uma classe que está nascendo, que está surgindo a partir do final da Idade Média, né, e de formação do Estado Nacional, que é a burguesia. Né? A burguesia vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade europeia, né, num momento de crescimento populacional, onde o Ocidente e o Oriente vêm cada vez mais trocando esse contato, graças às rotas comerciais que foram criadas com o fim do feudalismo, tá? Então a gente tem a burguesia, né, como a protagonista desse processo de renovação que vai acontecer na Europa. Uma das grandes atribuições que a gente pode colocar para a burguesia é esse processo de troca que vai acontecer do coletivismo do feudalismo, do coletivismo da Idade Média, para o individualismo do Renascimento. Por que isso? Porque na visão dessa burguesia, é a partir do individualismo que você vai colocar a criatividade, que você vai colocar as suas crenças, que você vai lucrar em cima dos demais. No coletivo, você vai ter um lucro, você vai ter um prejuízo sempre igual aos demais. Então, a gente percebe que a ótica da sociedade europeia no período pré-renascimento vai se alterando e vai se adequando a uma sociedade mais burguesa. Bom, o período do Renascimento, como o próprio nome diz, ele dá renascença a algumas características. E algo que ele vai buscar no passado é o processo artístico e cultural que havia sido criado em Grécia e Roma. Ou seja, a gente vai ter um reencontro da antiguidade clássica nesse processo do Renascimento, à mesma medida que a gente vai ter uma negação da Idade Média, né, da produção que aconteceu na Idade Média. Inclusive daí vai surgir muito daquele preconceito que a gente tem de colocar a Idade Média como um período medieval, um período das trevas, que não aconteceu muitas inovações científicas, como a gente já comentou aqui em outros vídeos. Outra característica que a gente pode colocar nesse momento é uma busca incessante pela razão. Ou seja, o antropocentrismo, você vai colocar o homem no centro das produções, à medida que você vai tirar Deus do centro disso. E na Idade Média se explicava os fenômenos, se explicava as diferenciações, as coisas de estranho que aconteciam a partir de uma justificativa divina. No Renascimento, os teóricos, os artistas vão passar a colocar como centro dessas explicações o homem, tentando buscar um uso da razão para explicar isso. É claro que você tem um caminho muito longo a percorrer até você ter a criação do método científico, de uma pesquisa científica, mas você tem pela primeira vez um momento de criação, de uma busca, de uma retomada da razão. Você também, outra característica que vai aparecer nesse momento é a valorização do corpo, a valorização do corpo humano, não como uma fonte de pecado como era visto na Idade Média, mas como uma fonte de prazer, o que a gente vai chamar de hedonismo. Além disso, você tem outras atribuições, como por exemplo o processo de uma nova medida do tempo. Você vai ter uma valorização maior do cálculo, por exemplo, uma valorização maior da arte. Então a gente vai ter algumas diferenciações que vão começar a surgir nesse novo movimento cultural do início do Renascimento europeu. Bom, um grupo que vai aparecer nesse momento de grande importância para a produção da época são os mecenas, a classe do mecenato, e que tem muito a ver com a ideia de colocar a Itália como o berço do Renascimento. Vai ser comum vocês escutarem algumas vezes esse termo, a Itália é o berço do Renascimento. E muito isso tem a ver com a burguesia, com o crescimento das cidades italianas.
isso seja Gênova, seja Nápoles, seja Veneza, entre outras cidades italianas que naquele momento eram a grande produção do capital, né? Onde a gente tinha um acúmulo de riquezas maior naquele momento, né? Então a gente tinha ali também uma condição de se ter uma produção artística, vista que quem eram esses mecenas, né? O mecena, esse termo vem de uma família da antiguidade que era uma grande adoradora das artes, né? E essa família vai dar nome à classe dos mecenas, né? Que eram pessoas, na sua maioria, no começo pelo menos, italianas, que tinham uma preocupação com a arte, com a produção de artes, e também tinham uma condição financeira legal, né? Uma boa condição financeira, e começam a investir em determinados artistas para que eles produzam quadros, produzam pinturas, entre outros vários tipos de artes que vão ser investidos por parte desses mecenas, né? Então a gente vai ter na Itália um começo cada vez mais forte dessas novas produções, desses novos artistas saindo de lá, porque era lá onde eles encontravam esse investimento por parte da burguesia. Bom, a gente vai ter no Renascimento italiano, que vai ser onde vai surgir com mais força essa nova classe de artistas. Você tem nomes como Da Vinci, né, que vai pintar a Santa Ceia, que vai pintar a Mona Lisa. Você tem o Boccaccio, você tem o próprio Nicolau Maquiavel, que é o autor de uma das obras das ciências políticas mais importantes, que é O Príncipe, onde ele vai tentar traçar um passo a passo para um príncipe, né, que deveria, de qual seria a forma, o modelo ideal para ele se tornar um líder, né, um chefe de Estado absolutista. Então, uma obra de grande importância que também vai ser produzida nesse momento do Renascimento pelo Nicolau Maquiavel. Em outros países você vai ter também, obviamente, produções muito importantes e muito boas, por sinal, né? Você tem, por exemplo, na Inglaterra, o William Shakespeare. Você tem na Espanha o Miguel de Cervantes. Você tem em Portugal o Camões. Nos Países Baixos você tem o Roterdã. Então, assim, a Europa vai pouco a pouco se contaminar com essa produção renascentista. Bom, pessoal, então o nosso vídeo de hoje ele tem uma proposta de introduzir, de comentar sobre alguns tópicos gerais e incentivar você a buscar aqueles elementos que você mais se interessou e que você mais ficou com dúvida, né? Basta nos procurar nos nossos canais de comunicação que estão aqui, o Instagram, o Telegram. Se inscreva, dê aquela força, dê joinha, compartilhe e fica ligado que em breve a gente deve estar postando mais conteúdos do minicurso. Beleza, pessoal? Valeu!